Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E se eu te disser que o médico que descobriu que médicos estavam matando mães? Pois então, a história brutal de Ignaz Semmelweis. Desculpem o meu alemão. Imagine entrar em um hospital para dar à luz e saber que talvez nunca mais saia viva daquele local. Na Viena do século XIX, isso era uma realidade. Existia um lugar onde mulheres imploravam de joelhos para não entrar. Algumas preferiam parir nas ruas congelantes, porque as chances de sobrevivências eram maiores do que dentro do hospital. E o mais assustador: os responsáveis pelas mortes eram os próprios médicos. Hoje você vai conhecer a história de um homem que descobriu algo simples, mas tão humilhante para a medicina da época, que destruiriam sua carreira, sua mente e, finalmente, a sua vida. O nome dele era Ignaz Semmelweis. Em meados do século XIX, Viena era considerada um dos grandes centros científicos da Europa. No Hospital Geral de Viena existiam duas alas de maternidade. A Clínica 2 era administrada por parteiras. Ali poucas mulheres morriam, mas a Clínica 1, administrada pelos médicos mais respeitados da cidade, era praticamente um corredor da morte. As pacientes davam à luz e poucos dias depois começavam a apresentar febre altíssima, dores insuportáveis, delírios, infecções violentas. Então morriam agonizando. A doença ficou conhecida como febre puerperal. Em alguns períodos, até 30% das mulheres morriam, uma em cada 3 mães. E ninguém entendia realmente o motivo. Mas o detalhe mais perturbador era que as mulheres que davam à luz na rua quase nunca morriam. Aí criou-se um grande mistério. Em 1846, um jovem médico chamado Ignaz Semmelweis começou a trabalhar na Clínica 1. E aquilo destruiu emocionalmente ele. Semmelweis não conseguia aceitar que parteiras sem formação universitária salvavam mais vidas do que médicos altamente treinados. Ele ficou obcecado. Começou a investigar absolutamente tudo: posição do parto, ventilação, alimentação, clima, procedimentos médicos. Até mesmo a presença de um padre andando pelos corredores, tocando um sino, foi investigada. Nada explicava as mortes. Enquanto isso, as mulheres continuavam morrendo. Então, em 1847, algo mudou tudo. Um amigo de Semmelweis, o Dr. Jacob Koletzka, foi ferido acidentalmente durante uma autópsia. Dias depois, morreu. Ao analisar o corpo do amigo, Semmelweis percebeu algo aterrorizante. As lesões internas eram idênticas às das mulheres que morriam de febre puerperal. Naquele instante, ele finalmente entendeu. Os médicos passavam as mãos fazendo autópsias em cadáveres. Depois, sem lavar corretamente as mãos, iam diretamente examinar mulheres grávidas. Eles estavam carregando partículas infecciosas dos mortos
para dentro do corpo das pacientes. Os médicos estavam matando mães sem perceber, o que na ciência nós chamamos de contaminação cruzada. E quando Semmelweis tomou uma decisão simples, o resultado foi tão absurdo que deveria ter mudado a medicina imediatamente. Semmelweis criou uma regra obrigatória. Todo médico deveria lavar as mãos em solução clorada antes de tocar pacientes. Não era opcional. Então aconteceu algo histórico. A mortalidade despencou de quase 20% para cerca de 1%. Houve períodos inteiros sem nenhuma morte. Semmelweis havia encontrado a resposta. Hoje, nos dias atuais, isso parece óbvio. Todo mundo sabe que a lavagem das mãos é uma coisa muito importante. Mas naquela época foi considerado ofensivo, porque aceitar sua teoria significava admitir algo impensável. Os médicos da elite estavam matando suas próprias pacientes. A medicina do século XIX era extremamente arrogante. Muitos médicos acreditavam que as mãos de um cavalheiro nunca poderiam transmitir doenças. Alguns usavam jalecos cobertos de sangue e pus com orgulho. Era símbolo de experiência. O problema é que a teoria dos germes ainda não existia oficialmente. Louis Pasteur ainda não havia comprovado a existência das bactérias. Então muitos diziam: se não podemos ver os germes, eles não existem. Mesmo com números provando que mulheres estavam sobrevivendo, os médicos recusaram a ideia. Ridicularizaram Semmelweis, chamaram-no de louco, ignoraram as estatísticas e continuaram sem lavar as mãos. O mais cruel é que quando Semmelweis foi embora, as mortes voltaram imediatamente, como era de se esperar. Semmelweis foi demitido e deixou Viena. Em Budapeste, aplicou novamente o protocolo de lavagem de mãos. O resultado? A mortalidade caiu para menos de 1%. Desculpem. Mesmo assim, a elite médica continuou ignorando ele. Enquanto isso, os hospitais que abandonaram a lavagem das mãos voltaram a registrar inúmeras mortes. Milhares de mulheres continuaram morrendo por orgulho. Com o passar dos anos, Semmelweis começou a entrar em colapso psicológico. Escrevia cartas desesperadas, chamando médicos de assassinos. Abordava mulheres grávidas nas ruas implorando: peçam para os médicos lavarem as mãos. Mas ninguém queria ouvir. Em 1865, aos 47 anos, Semmelweis foi enganado por colegas e familiares. Disseram que visitariam um instituto médico, mas era um manicômio. Quando percebeu a armadilha, tentou fugir. Foi espancado pelos guardas, amarrado, jogado em uma cela. Então aconteceu a ironia mais cruel de todas. As feridas causadas pela agressão infeccionaram. 14 dias depois, Ignaz Semmelweis morreu de septicemia. A mesma infecção que passou a vida tentando impedir. Décadas depois, Louis Pasteur e Joseph Lister comprovaram a teoria dos germes e a importância da antisepsia. O mundo finalmente percebeu que Semmelweis estava certo o tempo todo. Hoje, ele é conhecido como o Salvador das Mães. É assustador pensar que algo tão simples quanto lavar as mãos custou a carreira, a sanidade e a vida de um homem. Mas talvez a parte mais perturbadora dessa história seja outra.
Quantas verdades ainda são rejeitadas? Não porque estão erradas, mas porque ferem o ego das pessoas no poder. Por exemplo, a Florence Nightingale, durante a Guerra da Crimeia, a mãe da enfermagem, também tinha esse mesmo pensamento de que a lavagem das mãos reduzia a morte de pacientes. E ela conseguiu reduzir, de fato, as mortes. Pela lavagem das mãos, ambiente higienizado, troca de lençóis. Mas isso fica para um próximo vídeo. Se esse vídeo te impactou, compartilhe. Porque a história de Ignaz Semmelweis prova que, às vezes, a maior resistência é a ciência. Vem justamente daqueles que dizem defendê-la. Então eu pediria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho de notificações e deixasse aqui nos comentários o que você acha dessa história. O que você aprendeu com ela. Eu sei que muitas pessoas, não somente os médicos, mas pacientes, quando vão visitar os seus familiares em hospitais, geralmente não têm o costume da lavagem das mãos. E ele é de suma importância para evitar essa contaminação cruzada. Bactérias que podem ser transmitidas de fora do ambiente hospitalar para dentro do ambiente hospitalar. Fica aí essa grande reflexão. Como eu sempre digo para vocês, sem mais delongas, um beijo da Mari. Muito obrigada por ter você aqui no nosso canal. E compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas, para que possa chegar a mais e mais pessoas. Um beijo da Mari. E até o próximo vídeo, onde tudo é tema com Marisa. Tchau, tchau.